Fala pessoal, tudo bem? Calor danado aqui, viu? 37 graus hoje aqui em São Paulo. Mas enfim, são as mudanças climáticas, né? Pessoal, tem tanta coisa que eu queria falar aqui no canal, alguns temas, alguns eu acabo até esquecendo, me perdendo. Então eu vou fazer mais ou menos uns 3 vídeos, talvez envie 1 ou 2 hoje. Eu vou começar falando sobre os comentários de um rapaz que segue aqui meu canal, tá bom? Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando as problemáticas da transfiguração de Jesus, quando ele encontra Moisés e Elias. Dentre as problemáticas está a questão de consultar mortos, porque ali Jesus está consultando 2 pessoas que já morreram. Tanto que os evangélicos, né, eu acho até meio hipócrita isso, que quando eles veem algum espírita, eles vão correndo citar a Bíblia, que lá na Torá é proibido consultar mortos. Mas o Messias que eles acreditam, que estava ali como um ser humano, ele resplandeceu e começou a conversar com 2 pessoas que já morreram. E aí? Aliás, esse é mais um dos pecados de Jesus, né? Eu tenho uma playlist sobre isso no canal, tá? Os pecados de Jesus. Aí o cristão, por não admitir que o Jesus dele cometeu vários pecados, que seriam as violações da lei da Torá, Jesus violou várias leis ali. Eu tenho uma playlist que eu acho que já está com 17 vídeos, né? Chamado Os Pecados de Jesus. Porque Jesus não seguia a lei de Moisés. Ele vivia violando a lei de Moisés ou modificando ela. O que lembra até o anticristo, né, de Daniel, que os cristãos entendem que é o anticristo, né, que fala assim: ele mudaria os tempos e a lei. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele, para não cumprir a lei, ele mudou os tempos e a lei. O sábado virou domingo, e a lei, várias leis ele aboliu, pelo menos na prática dele, como por exemplo, não guardando o sábado. Enfim. Aí tem um rapaz aqui que ficou comentando, várias vezes, em vários comentários, que Moisés e Elias não morreram. Ele não só comentou no vídeo, como ele também começou... Nossa, sirenezinha chata. Como ele começou a responder comentários de outras pessoas que comentaram no vídeo. Ah, Ronaldo, eu nunca tinha observado isso antes e tal. Ah, mas Moisés e Elias não morreram. Moisés e Elias não morreram, não morreram. E eu queria saber onde é que a pessoa tirou isso, sabe, da cabeça, que Moisés e Elias não morreram. Na verdade, pessoal, tudo que nasce morre. Até o nosso Sol, segundo a ciência, ele vai morrer daqui a uns 50 bilhões de anos. Nossos entes queridos vão morrer um dia. Nós vamos morrer um dia. Nossos animais de estimação vão morrer um dia. Até o próprio Jesus Cristo morreu. Ah, mas ele foi ressuscitado. Foi, mas ele morreu. Não teve uma morte lá, não ficou 3 dias na sepultura. Então, de onde que essas pessoas tiraram que Deus milagrosamente levou algumas pessoas para o céu? Que tabu esse? É só para defender Jesus ali naquela passagem da transfiguração? Que não é nem uma passagem real? Bom, a Bíblia diz que Moisés morreu. Sobre Elias eu não vou nem comentar, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, vocês devem conhecer, que é a farsa do arrebatamento de Elias, tá? Elias não foi arrebatado para nenhum céu, tá? Isso aí é mitologia pura. Isso aí não existe, não teria nem como. Uma pessoa para ser arrebatada ao céu, ela teria que ter tubo de oxigênio, essas coisas, roupa especial. Então isso aí não existe. Não existe, como dizia o padre Quevedo. Agora aqui no último capítulo de Deuteronômio, no capítulo 34, fala assim, a partir do versículo 5. E Moisés, servo de Deus, morreu ali. Aqui é o verbo morrer. Então Moisés morreu aqui na terra de Moabe, dos Moabitas. Ele morreu. Está na Bíblia. Conforme a palavra de Deus. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe. Ok, ele morreu e foi sepultado. De fronte a Bet-Fegor. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. O rapaz usou inclusive esse versículo aqui como argumento. Que ninguém sabe onde é a sepultura de Moisés até hoje. Quer dizer, então, que se eu não souber a sepultura de alguém, quer dizer que essa pessoa foi para o céu? O Ulisses Guimarães morreu no acidente de helicóptero, nunca foi achado o corpo do Ulisses Guimarães. Será que ele foi arrebatado para o céu por causa disso? A irmã do Vitor Belfort, aquele lutador, ela desapareceu. Ninguém sabe nem se está viva ou se está morta. Será que ela foi arrebatada para o céu por causa disso? Aí é muita bobagem, né, pessoal? Muita ilação. A Bíblia fala claramente que ele morreu. Então, de onde que tiraram que ele foi arrebatado ao céu, supostamente, junto com Elias, ou depois Elias, para se encontrar com Jesus depois? A Bíblia diz que Moisés morreu. Vamos ver mais evidências aqui? Eu vou pegar o Novo Testamento aqui. A minha Bíblia está toda zoada já. Também são anos com essa Bíblia. Eu precisava comprar uma nova. Deixa eu ver as epístolas de João, Apocalipse... Judas, a epístola de Judas, que fala assim. Vamos ler a partir do versículo 9. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Peraí, se o arcanjo Miguel e o diabo estão disputando o corpo de Moisés,
Como que ele não morreu então, pessoal? Não tinha um corpo físico dele? Então por que eles estavam disputando o corpo dele se, segundo esse rapaz aí, Moisés não morreu? Faz algum sentido para vocês? Vamos ver mais uma evidência aqui no Evangelho de João. João 3. Em João 3, no versículo 13, Jesus fala assim: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ué, se ninguém subiu ao céu, como é que Moisés então supostamente foi arrebatado ao céu e Elias? Então Jesus mentiu aqui. Ele estava mentindo para os discípulos dele. Se você é cristão, está vendo esse vídeo, responde aí. Quer dizer que Elias e Moisés foram para o céu, mesmo a Bíblia dizendo que ele morreu, mas Jesus mentiu e falou: ninguém subiu no céu. E aí, pessoal, como é que fica? Vocês notaram que é um tabu besta, né? Um tabu é que nem a virgindade de Maria. O que é que tem uma mulher casada fazer sexo com o seu marido? Não foi o próprio Deus que determinou lá em Gênesis? Crescei-vos e multiplicai-vos? Porque esse tabu todo, não, ele foi concebido sem concepção sexual, amadinho. Então ele não é o Messias, filho. O Messias é ser um descendente biológico de Davi. Eu já mostrei isso aqui para vocês, tem o verbo zerar, que é biológico, semente, sêmen. Do sêmen de Davi havia o Messias. Não existe essa bobagem de concepção virginal. Por que fazem tanto tabu com o sexo, né? Engraçado que para fazer as perversões que a gente vê todo dia por aí, inclusive eu só não tenho postado mais porque acabou o X, tá? Aquele perfil que eu seguia era do X que postava essas notícias, picaretas do Senhor. Agora, para fazer essas putarias que a gente vê por aí não importa, né? Aí o sexo deixa de ser tabu. Agora, uma mulher normal, ter relações sexuais com seu marido e conceber, ai meu Deus, que pecado, isso é horrível. Cada bobagem, né, pessoal? Vamos ver aqui agora mais um versículo aqui, ó. Gênesis 5. Ó, Gênesis 5, 21. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Tem gente que pega esse versículozinho aqui, Enoque andou com Deus, para dar a entender que Enoque foi arrebatado ao céu, porque ele também não morreu. Ó, Enoque andou com Deus, amadinho. Só que tem dois problemas, pessoal. Primeiro que no capítulo seguinte fala que Noé também andou com Deus. Noé também não morreu? Ele foi arrebatado aos céus? Não, andar com Deus quer dizer que era uma pessoa justa da época. E aqui no próprio versículo fala assim, ó: Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o transladou, ou seja, mudou de lugar para que ele não fosse morto. Deixa eu ver se ele termina aqui a idade dele. Não. E aí quando você vai na epístola de Hebreus não, Atos, perdão. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que eu já vou encerrar o vídeo, tá? Eu acho que eu não vou achar aqui de cabeça, pessoal. Mas aqui em Atos, o Estevão, no seu discurso, ele começa a fazer um discurso se referindo aos patriarcas. Ele fala de Moisés, de Salomão, de Davi, etc. e tal. Em Hebreus também acho que tem isso, ele termina dizendo: todos eles morreram esperando a promessa. Todos eles morreram, inclusive Enoque. Então de onde que tira essa bobagem de que Enoque foi arrebatado ao céu? Isso não existe, pessoal. Vamos pegar então no campo da mitologia então. Então Deus pode arrebatar algumas pessoas ao céu, beleza. Por que Deus então, na hora da cruz, que seu filho ia ser crucificado, ele não arrebatou o seu filho ao céu? Ah, Madinho, mas ele transferir no plano de salvação. Não tem plano nenhum de salvação, pessoal. O Velho Testamento não fala nada disso. Por que Deus então não pega só as pessoas boas, leva para o céu então, e destrói logo tudo? Já que segundo alguns essas pessoas não morreram. Por que tantas pessoas boas morreram de forma horrível e não foram arrebatadas nem salvas? Como por exemplo, os próprios apóstolos, perdão. Os próprios apóstolos. Segundo a tradição católica, todos eles tiveram mortes horríveis. Por que Deus não arrebatou os apóstolos? Ou o próprio Estevão, que estava ali discursando, que morreu apedrejado. Por que Deus não arrebatou Estevão, então? Que nele supostamente fez com Enoque, Elias, ou até Moisés, né? Moisés morreu e foi arrebatado depois de morto. Moisés chegou lá um zumbi. Oi, Senhor. Eu estava no túmulo. É ridículo, né, pessoal? É uns tabus que a igreja cria que não faz o menor sentido. E no caso, esse tabu de Moisés é só para tentar passar pano, porque Jesus estava ali se encontrando com duas pessoas que morreram. Então, pessoal, eu acho que a igreja, no geral, elas criam essas bobagens porque eles têm preguiça de estudar. Era muito mais fácil estudar as escrituras, analisar bonitinho, que nem eu faço aqui no canal, do que ficar criando ilações na cabeça. Não, porque Moisés não morreu. Então a Bíblia está mentindo. O Velho Testamento mente quando diz que ele morreu, e Jesus mente quando diz que ninguém subiu ao céu. Só para defender Jesus numa passagem. Então beleza, então vocês estão admitindo que a Bíblia mente. Aí eu vou concordar com vocês, a Bíblia mente. E aí? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, pessoal, esse é o primeiro tema que eu queria abordar. Quem gostou, por favor, dá um likezinho no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance.
Ainda mais o YouTube agora que anda meio bugado e é final do mês. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.